Se você estivesse visitando a Terra vindo de outro planeta, sua mente racional simplesmente não entenderia como dunas que cantam e bolas de relâmpago em movimento seriam cientificamente possíveis. Aposto que você vai sentir que essas imagens parecem cenas de um filme de ficção científica dos seus favoritos. É melhor torcer para nunca se encontrar sozinho perto do rio Catatumbo, na Venezuela, durante uma de suas tempestades de raios. Porque se isso acontecesse, você ficaria surpreso ao descobrir que o raio funciona nos dois sentidos, ou seja, pode vir tanto do céu quanto do chão. Assustador, eu sei. Os cientistas acham que, nesse caso, isso provavelmente acontece por causa da alta presença de urânio na rocha do leito, mas também pode acontecer devido às correntes de ar frio e quente que se encontram naquela região. Isso faz com que o campo elétrico fique todo carregado e o raio inverta, viajando do chão para a nuvem. Os cientistas até têm um nome chique para isso: raio ascendente. Esse lugar especial chamado Rio Catatumbo ficou famoso por causa de seus shows de luzes. Na verdade, o nome significa Casa do Trovão na língua local. Esse fenômeno acontece por até 160 noites por ano e pode durar cerca de 9 horas por dia. Quando os cientistas contaram, perceberam que a área podia produzir de 16 a 40 relâmpagos por minuto. Agora, você provavelmente já ouviu falar de Marco Polo, o mercador veneziano e viajante do mundo do século XIII. Bem, em uma de suas viagens, ele se deparou com o que só conseguiu descrever como dunas cantantes. As dunas literalmente começaram a retumbar como se estivessem tocando tambores e assustaram tanto Marco Polo que ele achou que era obra de entidades malignas e invisíveis pregando peças nele. Avançando para os dias de hoje, os cientistas descobriram como as dunas de areia produzem esses estrondos. Uma equipe de cientistas estudou uma duna cantora no Marrocos. Eles escolheram uma grande duna em formato de crescente que faz barulho o ano inteiro. Se o vento estiver favorável, essa duna pode cantar algumas vezes toda a tarde. Acontece que o vento faz a areia se acumular no topo da duna até que o ângulo da inclinação atinja um ponto crítico de cerca de 35 graus. Essa areia acumulada desce como uma avalanche, e é isso que produz o som. Mas a areia precisa estar seca o suficiente para que o canto aconteça. Elas são tipo o boombox da natureza. Não é incrível? Essa próxima pode ser a mais perturbadora de todas. Primeiro, você vai ver um raio. Depois, um estrondo ensurdecedor. E por fim, uma luz curiosa flutuando pelo ar e quicando nas superfícies como uma bola elétrica branca. Você também se esconderia debaixo do cobertor se visse algo assim? Foi exatamente isso que uma senhora fez quando presenciou isso da cama em seu apartamento em Chicago. Acontece que as pessoas trocam histórias sobre bolas de fogo há centenas de anos. O relato de um monge inglês do início dos anos 1000 pode ser a versão mais antiga desses relatos. Ele fala sobre um globo de fogo descendo de uma nuvem de tempestade e caindo no rio Tâmisa. A questão é que os cientistas não têm certeza do que causa isso. Mas uma teoria envolve um raio atingindo solo rico em sílica. Isso pode vaporizar a sílica, criando minúsculas partículas unidas por cargas elétricas. Quando essas partículas reagem com o oxigênio, produzem orbes brilhantes que podem durar alguns segundos. Outras teorias dizem que isso pode estar ligado a buracos negros em miniatura ou até mesmo alucinações, mas a explicação da sílica é a mais forte até agora. O que se sabe com certeza é que o relâmpago em bola costuma estar ligado a tempo tempestuoso. Se você acordasse no meio de uma noite de inverno e visse essas luzes, provavelmente pensaria que seres de outro mundo estavam invadindo o nosso, ou se sentiria como uma das pessoas sortudas que conseguiram ver a aurora boreal durante a vida. Mas nenhuma dessas opções está correta. Esses belos feixes de luz em tons pastéis foram fotografados por um cara em Ontário, no Canadá. Eles acontecem quando minúsculos cristais de gelo achatados, que normalmente ficam na atmosfera, flutuam mais próximos do solo. Às vezes são chamados de colunas de luz violeta, e refletem a luz de fontes como postes de rua ou carros. Esses reflexos se estendem em colunas altas e coloridas que parecem brilhar no céu. A melhor parte é que isso é, na maioria das vezes, apenas uma ilusão de ótica. Os pilares não estão realmente no ar. Eles são apenas um truque de luz refletindo no gelo. Em algum lugar perto de Buffalo, Nova York, você vai encontrar uma combinação surreal dos elementos fogo e água. Esse fenômeno é chamado de Eternal Flame Falls, justamente porque nunca para de queimar, mesmo estando tão perto da água.
Isso acontece por causa de uma reação química em que o gás vaza do solo e entra em combustão com o ar. É uma entre algumas centenas de chamas eternas naturais ao redor do mundo. Mas a cachoeira de 30 pés de altura provavelmente é a mais bonita de todas. Agora, como ela é acesa pela primeira vez? Normalmente, as chamas eternas podem ser acesas por raios, atividade humana ou algo chamado piezoeletricidade, que basicamente é quando certos materiais geram eletricidade ao serem apertados, pressionados ou torcidos. Os cientistas acreditam que os nativos americanos acenderam essas chamas há milhares de anos, mas isso é só um palpite. Se por acaso já parou para imaginar dar um mergulho à meia-noite e de repente se vê cercado por um brilho azulado, como se enormes canhões de luz estivessem saindo do fundo do mar direto para a superfície? Esse fenômeno é raro, mas com certeza é uma experiência mágica. Essa reação química é conhecida como bioluminescência e pode acontecer em diferentes situações. Um exemplo é quando pequenos organismos de algas migram para perto das praias. Quando essas algas são perturbadas, elas tentam se defender brilhando e acabam criando o espetáculo mais bonito de todos. Existe também um lugar específico no mundo onde você pode ver um fenômeno parecido. É na Nova Zelândia. Escondidos no fundo das cavernas do país estão chamados vermes luminosos. Eles são a forma larval de um fungo que, por acaso, é luminescente. Se você tiver a sorte de passear por essas cavernas, vai se sentir como se estivesse flutuando dentro de uma galáxia subterrânea. O céu pode criar vários fenômenos incríveis, e esse em específico é chamado de flash coroa. Se você estivesse vendo isso com seus próprios olhos, veria uma coluna de luz pulando ou dançando perto do topo de uma nuvem cumulonimbus. Pense nas cumulonimbus como nuvens enormes e imponentes que parecem montanhas fofas. Essas são as nuvens que geralmente anunciam tempestades, relâmpagos e chuvas fortes. Agora, embora você provavelmente ache que os flashes coroa parecem algum tipo de porta energética sobrenatural se abrindo para os céus, esse é um fenômeno totalmente científico. Ele acontece quando a luz do Sol reflete minúsculos cristais de gelo dentro da nuvem. Mas aqui está a parte interessante. Esses cristais de gelo não estão apenas flutuando aleatoriamente. Eles se movem por causa das mudanças no campo elétrico da nuvem. À medida que o campo muda, os cristais de gelo se realinham e a luz que eles refletem também se move. É por isso que o flash coroa parece estar piscando ou ondulando. Flashes coroa não acontecem o tempo todo. Você precisa de uma nuvem de tempestade com as condições certas, muita luz do sol, cristais de gelo e um campo elétrico forte. Se algum dia você vir um, considere-se sortudo. É como se a natureza estivesse exibindo um truque de luz raro. Normalmente vemos colinas que nunca param de queimar em filmes de ficção científica, mas essa é real. Localizada na região ártica do Canadá, a chamada Smoking Hills é um espetáculo sem igual no nosso planeta. E aqui, as coisas ficam até um pouco de ficção científica, já que alguns minerais que existem nessas colinas só foram encontrados em poucos lugares do nosso planeta e fora dele, como na superfície de Marte. O solo vulcânico das Smoking Hills está liberando uma fumaça densa há pelo menos algumas centenas de anos sem parar. Os exploradores achavam que a área abrigava um vulcão ativo, mas esse não era o caso. Como a ciência explica, o solo da região é formado por enxofre e carvão, e quando eles entram em contato com o oxigênio, se inflamam espontaneamente, liberando fumaça constantemente. Só vou te avisar, nem pense em ter ideias turísticas. O ambiente é extremamente hostil à vida humana, uma vez que a fumaça é tóxica e as temperaturas são perigosamente elevadas.